Tudo bem? Pedro Torre, ESPN. Primeira vitória no Campeonato Brasileiro, mas o Flamengo também sofreu até defensivamente bastante nesse jogo. Queria que você pudesse encaixar uma resposta de 2 em 1. Assim. É um momento de, às vezes, ver uma vitória assim, na marra, no bom sentido, pelo que o time tem apresentado, questão física, e também se analisasse esse aspecto defensivo, se eu não me engano, nono gol em 7 jogos do time principal nessa temporada. Bom, saiu daqui hoje com uma sensação parecida com a do ano passado. Uma vitória difícil. Vamos lá? Saiu com uma sensação parecida com o ano passado, uma vitória difícil, um jogo não muito bom. Na verdade foi um jogo muito difícil. Imaginávamos um jogo, esperávamos com o melhor refino técnico também dos jogadores, mas infelizmente o campo estava em péssimas condições, não ajudou a nossa saída de bola, demorou também a entender o jogo e isso nos levou... Isso fez com que nossa equipe perdesse muitas bolas, não conseguíssemos sair do nosso campo e o jogo claramente estava pedindo profundidade, tanto é que o segundo gol do Cebolinha veio num ataque ao espaço e tínhamos poucos jogadores com essa característica no primeiro tempo. No segundo tempo, com o resultado, eu sabia que o jogo pedia isso, mas com o resultado esperava com algumas correções que melhorasse e melhorou. Acabamos tomando o gol no nosso melhor momento do jogo, onde a gente já estava com mais controle, já dominando e controlando todas as ações. E veio num erro nosso, acabamos sofrendo gol, onde ficou, claro, é um jogo muito aberto. E a partir daí, claro, como eu falei, ganhar era super importante, muito mais fácil corrigir a equipe ganhando do que perdendo. Mas, sem nenhuma dúvida, temos aí muito caminho, coisas para corrigir e muito caminho para percorrer. O Campeonato Brasileiro é sempre, para mim, o mais difícil de conquistar. É o campeonato onde tem mais desafios, onde todas as equipes elas te colocam em dificuldades, as viagens, os campos, o tipo de estádio, o tipo de grama muda, tem grama sintética, tem esse campo de hoje que infelizmente está em péssimas condições. Não era ruim, sempre foi um campo bom e infelizmente hoje é assim. Então ele te leva a esses desafios, onde também joga com 8, 10 equipes que lutam todo ano para ficar na parte de cima da tabela. Então é um campeonato muito competitivo e indo jogo a jogo e corrigindo jogo a jogo e principalmente melhorando a nossa parte física jogo a jogo. Para construir esse resultado hoje? Porque os 3 pontos são fundamentais para o Flamengo nessa arrancada inicial do Brasileiro. Obrigado. Sim, na nossa fase defensiva, por tomar gols, a gente culpa a defesa, mas eu não consigo separar, né? Vai conectado junto com o ataque, vai conectado com o nosso modelo de jogo, com a nossa pressão, com todas as fases do jogo, bloco médio, bloco baixo. Mas também passa muito pela nossa questão de controlar o jogo com bola. E não estamos conseguindo controlar o jogo com bola como gostaríamos. E essa parte é que eu preciso corrigir. Mas não é só o sistema defensivo, é um todo que acaba estourando sempre na nossa fase defensiva. Até mesmo, se eu não me engano, o gol e o pênalti vieram de erros técnicos e contra-ataque. Então, estamos sofrendo com transições e nesse aspecto aí temos que melhorar. Felipe, aqui, boa noite. O Rossi, desculpa. O Rossi vive um momento extraordinário, fez uma temporada incrível ano passado, jogou praticamente todos os jogos, está num grande momento e se espera sempre que o goleiro faça o simples e o seguro, mas quando faz uma atuação dessa temos que sempre reconhecer o nível do momento dele. A gente treina todos os setores juntos, depois, claro, existem os treinos setoriais e tudo mais, que eu passo todo o conteúdo sempre durante toda a semana e a nossa evolução é coletiva, né? Sempre penso em corrigir todos os setores do campo. O nosso refino técnico do jogo do Maracanã foi muito melhor com o passar dos minutos, os jogadores foram se soltando, mas a maioria dos jogadores que jogaram aquele jogo não estavam hoje. E como eu falei, o gramado nessas condições, o adversário que nos impôs uma pressão que era difícil de sair, e precisávamos desse refino técnico e também de profundidade, não conseguimos, então isso nos empurrou cada vez mais para perto da nossa área e acabamos sofrendo. Mesmo assim, soubemos sofrer bem no primeiro tempo e fomos com um resultado muito positivo para o segundo tempo, pelos jogadores determinantes que temos. Depois no segundo tempo, como eu falei, no melhor momento nosso, acabamos tomando esse gol que deixou tudo aberto. Bom, o Paquetá, para deixar claro, né, quando optamos por trazer o Paquetá, sempre pensamos para que ele pudesse jogar na meia. Quando o Paquetá veio, tínhamos 6 volantes, agora com a saída do Alan, temos 5. Não precisávamos de volante para esse elenco, não precisávamos dessa posição em concreto, e pensamos nele para meia. Ele está jogando na meia direita, é a posição que ele jogou e joga no West Ham, jogou em todos os lugares do ataque, na esquerda, na meia esquerda e na meia direita. A única diferença é que muitas vezes ele vai precisar marcar como um extremo, mas hoje eu tentei fazer com que o modelo fosse para que ele pudesse pressionar alto, não conseguimos encaixar nossa pressão muito pela perda da nossa bola e ele acabou sofrendo mais do que eu esperava, né? E acabou tocando menos na bola do que eu queria.
Mas é isso, uma evolução constante, ele vai se soltar, o jogador com uma qualidade tremenda e eu tenho certeza que ele vai voltar ao nível dele. Não, ele não joga de ponta, ele joga de meia. É claro, ele marca de ponta, que é diferente. Ele joga de meia comigo, como se fosse na mesma função que ele jogava no West Ham, que era como um interior, um meia no 4-3-3. Simplesmente que desse lado hoje tínhamos o Royal como jogador na ala, né? E como eu repito, eu jogo com 2 volantes lado a lado normalmente, e não precisávamos de volante, precisávamos de meia, e ele foi escolhido para vir aqui como meia.